coração inflexível da fronteira, um jovem apache sem nome caminhava sozinho, invisível para todos, como se carregasse um manto de silêncio que o separava do mundo. As planícies áridas se estendiam diante dele, queimadas pelo sol impiedoso, onde só o vento parecia ouvir suas passadas leves sobre a terra ressequida. O horizonte vibrava numa quentura amarga, e a solidão tornava-se companheira, tão constante quanto o deserto imenso. Por entre cactos espinhosos e barrancos secos, a existência do garoto se esvaía na sombra das montanhas, esquecido pela tribo que o rejeitara e ignorado pelos colonos que temiam tudo que lhes fosse estranho. Era uma presença fantasma naquela terra hostil, uma alma que caminhava entre os vivos sem ser vista, sem passado, sem nome, à deriva como uma folha seca levada pelos caprichos da ventania. Seu olhar, profundo, porém calmo, parecia carregar o peso de histórias não contadas, abertas apenas para o céu abrasador e para as estrelas silenciosas da noite. O silêncio que o acompanhava não era apenas ausência de palavras, mas o escudo invisível, uma defesa contra o mundo que o deixara para trás. Mas numa curva inesperada daquela estrada de poeira, surgiu uma figura que insuflou um novo fôlego à sua existência esquecida. O pistoleiro Apache. Uma lenda entre as terras ocidentais e temido até mesmo pelas tribos, apareceu como uma sombra recortada contra o poente avermelhado. Sem aviso, com olhar firme e mãos firmes nas rédeas, tomou o jovem sob sua proteção silenciosa. Era um homem com a presença tão sólida quanto a rocha do Canyon, mas sob aquela couraça, um segredo ancestral que poucos ousavam interpretar. Sua chegada causou um tremor invisível no ar quente da fronteira, enquanto aqueles que o conheciam sussurravam temores e especulações sobre as intenções dessa aliança improvável. Nos limites dos campos cultivados, um grupo de colonos observava com olhos atentos e inquietos. Eles haviam detectado um perigo desconhecido a rondar a região, uma sombra que não aparecia em mapas nem boatos, mas que mexia com o medo secular de invasões e vinganças. E a figura do pistoleiro Apache, acompanhada daquele garoto desconhecido, só fazia crescer o fogo das suspeitas. As vozes sussurradas entre eles carregavam avisos e conjecturas. Poderiam estes dois atraírem sobre todos um conflito brutal que há muito fugia de suas terras cansadas. O temor era palpável, como o pó levantado pela brisa seca que levava consigo o cheiro de pólvora e antigas traições. A tensão se espalhou como faísca em pasto seco. Entre a imobilidade do jovem Apache e o olhar cortante do pistoleiro que o abrigava, havia um pacto silencioso, uma conexão funda e misteriosa que inquietava todos ao seu redor. Os colonos cochichavam entre si, divididos entre o medo e a raiva contida, enquanto os olhos de alguns nativos se enchiam de dúvida e ressentimento. A região, já marcada pela história dura do confronto entre culturas, se preparava para um desenlace que poderia mudar os destinos daquele recanto esquecido. E então o alerta veio, urgente e firme, como trovão que prenuncia tempestades. Um iminente perigo, ainda invisível, aproximava-se rápido demais para ser ignorado. A presença do pistoleiro com seu jovem protegido não era mais apenas um fato isolado, mas o estopim possível
para um inferno que pairava sobre as terras secas e os corações cansados. Os sussurros se transformaram em clamores silenciosos. O deserto guardava agora o segredo de um confronto que se anunciava inevitável. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele, dê uma espiada rápida embaixo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando. Não queremos que você perca o fio da meada. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O silêncio entre os dois era espesso, tão denso quanto a poeira levantada pelo vento morno que castigava aquelas terras esquecidas. O pistoleiro caminhava ao lado do jovem Apache, seus passos firmes e calculados, marcados por uma determinação silenciosa que parecia brotar de raízes antigas e feridas não cicatrizadas. O garoto oscilava entre o medo e a curiosidade, atento aos mínimos gestos e expressões daquele homem rude e enigmático que agora era sua única proteção. Sob o céu incandescente, o sol se movia lento, queimando a pele fina do jovem, enquanto as sombras começavam a se alongar. Nas paradas que faziam para descansar, o pistoleiro permanecia impassível, quase um espectro, seus olhos surpresos apenas pelo ocasional brilho curioso do garoto, que tentava entender os códigos silenciosos daquele homem, o modo como ajeitava o corpo, como segurava a arma, como observava o horizonte. Era uma convivência desconfortável, marcada por silêncios tanto por escolha quanto por medo de revelar algo demais. O garoto, inseguro em sua nova condição de protegido, buscava seu lugar naquele mundo duro, feito de olhar desconfiado e mãos calejadas. O pistoleiro, por sua vez, carregava o peso de uma história oculta. Um passado sombrio que apenas fragmentos soltos de memórias esquecidas se atreviam a revelar. Em uma dessas pausas, a conversa finalmente se desenhou, cuidadosa e tensa. Uma voz rouca pelo tempo, endurecida pelas perdas, algo que o pistoleiro raramente permitia. "Por que me escolheu?" o garoto perguntou, olhos fixos no horizonte. Por um instante, o homem pareceu hesitar. O vento levou suas palavras quase ao ouvido, mas o significado batia forte no ar árido. "Você não é mais invisível comigo, não por bondade, mas porque você tem algo que muitos buscam em vão: sobrevivência e, talvez, redenção." Respondeu com a voz firme, mas carregada de uma melancolia que pesava como chumbo. O garoto inclinou a cabeça, sentindo uma centelha de esperança misturada à incerteza. Os dias que passaram juntos eram uma dança desconfortável entre o medo e a confiança. O pistoleiro ensinava, nas entrelinhas do silêncio, os códigos de quem vive pendurado entre a vida e a morte naquela fronteira impiedosa. Mas nem todos naquela região viam essa união com bons olhos. Entre as pequenas aldeias e as fazendas dispersas, os cochichos começaram a se espalhar como fogo em ervas secas. Colonos arredios, com olhares desconfiados para os dois, sussurravam entre si: "Esse garoto, será que é apenas uma presa? Ou ele carrega um fardo maior?" O pistoleiro não protege por amor, mas por vingança. A desconfiança corroía a fragilidade da aliança, assoprada por medos ancestrais. Homens com mãos trêmulas buscavam armas, preparando-se para ânimos que seriam difíceis de limitar. Numa dessas paradas,
O pistoleiro percebeu entre as árvores próximas vestígios estranhos. Pegadas apagadas, rastros de uma emboscada recente, sinais de que eles não estavam tão livres quanto pareciam. O aperto no peito apertou-se ainda mais forte. O perigo que rondava a região não era apenas murmúrio ou lenda. Era uma sombra viva, a caça invisível que se aproximava como uma fera silenciosa ao cair da noite. Sem palavras, o pistoleiro avaliava os sinais, restos de uma luta. Uma armadilha armada para algo ou alguém que aquela terra não queria que passasse despercebido. Suas mãos calejadas deslizaram sobre o revólver, um gesto quase automático, um aviso silencioso para o garoto. Era hora de estar alerta. O jovem olhou para o homem, os olhos abrindo-se como se finalmente compreendesse a gravidade além daquele caminho árido. A aventura que ora parecia apenas uma chance desperta para a sobrevivência transformava em um jogo mortal de sombras e perseguidos. Continuou passo a passo, sob o céu de fogo do entardecer. O pistoleiro permanecia um enigma, e o garoto uma alma à procura de sentido, um nome que ainda não ousava sussurrar em voz alta. A cada silêncio compartilhado, o pacto entre ambos se fortalecia, mesmo que a dúvida e o medo ameaçassem corroer a confiança que tão lentamente tentavam construir. E enquanto a noite estendia seu manto negro, as estrelas começavam a surgir, mudas testemunhas daquele drama onde o silêncio poderia ser tanto o escudo quanto a sentença. No caminho à frente, pegadas frescas no pó, anunciavam que seus caçadores iam perto. O perigo desconhecido não era mais uma sombra distante, mas uma presença palpável, um espectro que os acompanhava silencioso, preparando o cerco. O pistoleiro apertou o passo, o olhar firme cortando a noite que avançava. Eles estavam sendo caçados, e ninguém sabia ainda por quê. O vento carregava o olhar firme de Taina, quando ela surgiu entre as sombras retorcidas dos arbustos secos. Seu semblante era de quem trazia o peso de tempestades internas, e seus olhos, profundos e impenetráveis, repousavam no pistoleiro e no garoto, com uma mistura de reconhecimento e cautela. O silêncio que se seguiu parecia carregar eras de histórias não ditas, até que, finalmente, Taina falou, sua voz carregando a força das montanhas e o sussurro das folhas no deserto. Não esperava encontrá-los aqui, em um lugar onde tudo parece abandonado até pelo tempo. Sua fala era firme, mas não desprovida de uma sombra de inquietação. O pistoleiro olhou para ela, um leve suspiro escapando de sua garganta, enquanto o jovem Apache observara, com um misto de curiosidade e algo que antes lhe era estranho, uma tênue esperança de conexão. Taina aproximou-se, os olhos varrendo o rosto marcado do pistoleiro, lendo cada cicatriz invisível que ali repousava. Você o trouxe de volta, disse, assumindo o peso das palavras. Mas não será tão simples. Estamos em dias sombrios, e seu retorno desperta antigos fantasmas que já se acreditavam esquecidos. O pistoleiro não respondeu de imediato. Seu olhar buscava, afinal, o garoto ao seu lado, a quem Taina fixava com uma intensidade quase maternal. Havia algo naquele menino que mexia com suas próprias raízes, fragmentos de um passado enterrado, chamando a algo maior do que ele próprio. Você está seguro conosco, Taina declarou, a voz carregada de uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. Mas,
Isso não significa que os perigos desapareceram. Pelo contrário, eles apenas se avolumam nas sombras, esperando o momento certo para avançar. O jovem, pela primeira vez, desde que cruzara com o pistoleiro, sentiu um laço tênue, uma pulsação de pertencimento que atravessava aquele silêncio que havia envolto sua vida até então. Taina, com sua presença firme e misteriosa, reagia a ele não com desconfiança, mas com uma curiosidade que aquecia a solidão antiga em seu peito. Enquanto caminham juntos rumo a um refúgio modesto que Taina conhecia, o ar parecia mais pesado, carregado de memórias não resolvidas e segredos à espera de serem revelados. Taina falava pouco, mas seus gestos denunciavam um passado entrelaçado com o pistoleiro. Um passado que havia moldado sua natureza tão endurecida quanto as pedras desgastadas do rio seco onde haviam descansado. Durante a marcha, Taina deteve-se de súbito, tocando com delicadeza o colar que pendia no pescoço do garoto. A gordura da poeira se misturava como um brilho sutil que escapava do amuleto antigo. Ela fechou os olhos por um instante, como se lutasse para manter-se firme diante do que acabara de discernir. Este símbolo, Taina murmurou quase para si mesma, não é comum. Está gravado com marcas de uma linhagem que muitos acreditavam perdida. Um pedaço de um passado que poderia reacender antigas guerras. A voz ficou mais firme. Se descobrirem que ele carrega isso, nós todos estaremos em perigo. O pistoleiro sentiu o peso do silêncio se tornar um grilhão apertando seu peito. Seu olhar redobrou-se, fixando Taina com perguntas caladas, enquanto seu corpo se tensionava como um arco armado. O que aquele símbolo no amuleto poderia despertar? Quais inimigos do passado estavam prestes a cruzar novamente seu caminho? O jovem, alheio às complexidades daquela revelação, apenas observava, tentando decifrar as emoções que se desenharam no rosto daqueles dois adultos. Era como se o amuleto pequeno e silencioso fosse a chave de algo maior. Um segredo pronto para desatar uma tempestade há muito guardada. Tainá retomou o caminho com passos largos, o rosto agora mais fechado, mas determinado. Precisamos mover-nos rápido, afirmou. Há olhos que vigiam nossos passos, e eles sabem mais do que imaginamos. A sombra que nos persegue não é apenas uma ameaça invisível. É um inimigo com nome e sede de vingança. O pistoleiro, antes reservado, cedeu à urgência. A mão pousou firme no ombro do menino. Vai precisar aprender muito rápido o que significa carregar mais do que um amuleto no pescoço. Vai carregar o peso das escolhas que temos pela frente. O trecho desolado onde haviam acampado começou a desaparecer atrás deles, engolido pela escuridão que descia. O cheiro de terra seca, o som distante de corvos e o frio que se infiltrava pela noite criavam uma atmosfera tão densa quanto o silêncio entre os três. A tensão crescia, tecendo um nó invisível à medida que o perigo se aproximava. Invisível, mas profundamente presente. Enquanto caminhavam, Taina quebrou finalmente o silêncio com uma pergunta que pesava como um fardo compartilhado. Você está pronto para enfrentar o que virá? Nem todo o passado perdoa os que o carregam. O pistoleiro, sem hesitar, respondeu com a voz baixa. Não escolhi ser sombra, mas sei que preciso ser a luz que surge dela. O jovem, apercebendo-se do peso que carregavam, sentiu-se pela primeira vez parte de um destino maior do que ele imaginava. Entre eles, um pacto silencioso se formava, nascido da urgência, da incerteza e da promessa de proteger não apenas o presente, mas os fantasmas que insistiam em persegui-los. Os passos apressados ecoavam na terra dura,
encurtando a distância entre eles e o futuro que se desenhava, incerto e perigoso. E enquanto as estrelas começavam a brilhar de maneira tênue por entre as nuvens que corriam pelo céu, Taína percebeu com um calafrio que aquele símbolo no amuleto não era apenas um sinal de identidade, mas um convite para o confronto inevitável. A caça se adensava, e o destino deles começava a traçar, nas sombras da noite, os contornos de um perigo que não perdoaria nem mesmo o silêncio dos que se escondiam. No amuleto, impresso na prata envelhecida, um símbolo ancestral surgia, um emblema que poderia desencadear tormentas ainda maiores. E assim, a fragrância da ameaça acompanhava seus passos, radiando do pequeno objeto que Taína segurava firme, pronto para revelar o que traria o amanhecer. A sombra que lhes caçava não tardaria mais a mostrar a face. O tempo para esconderijos havia acabado. A noite tombava sobre o esconderijo improvisado, onde o silêncio fora súbito e pesado. O ar, antes carregado de esperanças tênues, tornara-se denso, como um manto sufocante que os envolvia. O pistoleiro observava as estrelas que surgiam, impassível. Sua mente revisitava cada sombra daquela vingança que me empurrara para longe do mundo. Um passado bruto, que agora ressoava ameaçador como um trovão distante, prestes a cair. A quietude do acampamento fora desfeita por um rumor urgente, passos apressados e o estalar de galhos sob o peso de presenças indesejadas. O jovem, encostado num tronco, ergueu os olhos para o rosto cortado pela luz da fogueira. Taína se aproximara, trazendo no olhar uma tempestade contida, um misto de força e medo. A proximidade dela, ainda fresca dali, reacendia no garoto uma pulsão incerta, algo entre temor e uma nova esperança que nunca experimentara antes. Eles vieram atrás de ti, Taína disse, com a voz baixa e firme, e o que carregas junto, a sombra dessa vingança, os enlouquece. Seu dedo roçou o amuleto no pescoço do garoto, aquele símbolo antigo que ela descera a reconhecer como um convite para a guerra que se anunciava. O peso daquela marca não era só sobre eles. Carregava o futuro inquieto da tribo e a tensão irritante de um conflito arrancado do passado. O pistoleiro apertou as mandíbulas. A aura pesada do seu passado envolvendo o presente com laços fortes demais para serem rompidos facilmente. Essa vingança, ele começou, a voz áspera como o couro de seu casaco, me deixou marcado em todos os ângulos pelos quais pisei. É um fogo velho que recusa apagar. Taína lançou um olhar pesado, a sombra da dúvida grudada na ponta da fala. E agora é contra você e ele, não só por ser um símbolo, mas porque sabem que o que vocês dois representam pode acabar com o equilíbrio que buscam os colonos e as facções rivais. Eles não hesitarão em te encontrar, nem em te quebrar. O silêncio que se seguiu queimava mais que o fogo na fogueira, enquanto o jovem Apache tentava ligar os pedaços dispersos que insistiam em envolver aquele destino ainda incerto que parecia escolher por ele. Cada palavra deixava no ar marcas profundas, uma teia de perigos que começava a se fechar como um punho invisível. Logo após, a pacata rotina de suas preparações foi dilacerada. Um estrondo, um estampido de tiros abruptos, cortou o ar e destruiu a frágil calma que os acampamentos ofereciam. Explosões de pólvora e o som metálico de balas rasgando a noite irromperam ferozes, desintegrando em instantes a segurança que haviam erguido. Era uma emboscada violenta, rápida, feroz.
a materialização do inimigo implacável que os caçava. Taina agarrou o braço do pistoleiro, puxando-o para o lado, enquanto o jovem rolava para o chão, os olhos arregalados em um misto de medo e adrenalina. As chamas dançavam incertas, lançando sombras enormes sobre rostos tensos e corpos em movimento. "Corra! Não podemos ficar aqui!" Taina ordenou, a voz perfurando o estrondo. O pistoleiro viu, na fúria do ataque, o teste bruto da própria resistência. Não apenas física, mas de tudo que construiu daquela vida de exílio e batalhas. Não havia tempo para hesitar. O refúgio que ele imaginara seguro fora despedaçado, como se o próprio deserto conspirasse contra eles. Todo mundo ao redor parecia se desmanchar. O som dos tiros, o cheiro da pólvora misturado à terra seca, o ranger das árvores atingidas, a urgência em cada respiração, a necessidade de fugir, de escapar desse cerco mortal que os engolia. Impulsionados pela instintiva luta pela sobrevivência, subiram a colina com rapidez, sem olhar para trás, sentindo o calor das chamas e o eco da violência que deixavam para trás. O jovem, apesar da confusão e do medo, deu os primeiros passos decisivos naquela fuga. Um virar de página na jornada silenciosa que começara quando o pistoleiro o acolhera pela primeira vez. Enquanto corriam, o pistoleiro atirava para trás, mantendo os atacantes na distância necessária. Seus olhos queimavam com a intensidade de quem carrega um peso sombrio, mas não sucumbe. Taina, firme, traçava o caminho, conhecedora dos atalhos e perigos daquele terreno inóspito. Chegaram a um ponto alto, onde o vento frio soprava forte, e a visão das chamas que consumiam o acampamento era uma ferida que queimava na noite. Foi ali, naquele instante crucial e caótico, que o pacto silencioso entre eles se consolidou. O jovem compreendeu que não podia mais se esconder na sombra de ninguém. Precisava emergir, desenvolver sua própria voz para o confronto que se avizinhava. O pistoleiro lançou um olhar curto para ele, como quem reconhece a primeira centelha de fogo na escuridão. "Agora, nosso caminho exige menos passos e mais coragem", disse, a voz tensa, carregada de um aviso e da promessa que só a fronteira ensina a cumprir. O vento rodou, sussurrando os segredos da noite, enquanto os perseguidores se afastavam. Mas a caçada estava longe de terminar. O refúgio que lhes restava, já tão escasso, agora se transformara num ponto móvel, uma invisível linha no mapa da sobrevivência. E assim, quando as últimas brasas do acampamento ardiam contra o céu negro, a noite trouxe com ela a certeza cruel. O cerco se fechava, e eles precisavam desaparecer antes que a próxima sombra caçadora os encontrasse. O vento frio mordia a pele cansada do jovem Apache, enquanto ele seguia ao lado do pistoleiro. Cada passo uma mistura de hesitação e determinação, a quietude entre eles mais carregada que nunca. Naqueles dias fugazes, uma nova força germinava no silêncio compartilhado. Uma centelha tênue que começava a dar voz ao garoto, que até então se perdera no espectro da invisibilidade. Pequenos gestos, breves atos, começavam a desenhar um caminho próprio. O toque firme no coldre do pistoleiro, o olhar que já não desviava da tempestade, as mãos que aprendiam a segurar a arma com a mesma precisão calculada. Mas a paz era uma miragem. A fronteira não perdoava vulnerabilidades, e o passado do pistoleiro assombrava cada momento,
arrastando-os para as sombras de inimigos antigos. Era numa clareira estreita, envolta por árvores secas e troncos quebrados, que a tensão se rompeu. Surgiu deles, como espectro da noite, o antigo rival do pistoleiro, o rosto marcado por cicatrizes e um olhar de ódio entalhado pelo tempo. O pistoleiro, sempre alerta, teve o tempo exato para segurar a mão do garoto, um gesto silencioso para que ficasse atrás, fora da linha do tiro. Mas o coração do jovem apertou, o presente esquadrinhado por pulos de adrenalina e incerteza. O rival se adiantou, a voz rouca cortando o silêncio com acusação. Ceito veneno. Pensou que poderia desaparecer para sempre. Achou que eu esqueceria? Cada palavra era um disparo, cheio de rancor e promessa de revanche. O pistoleiro não respondeu com palavras, mas com o olhar, carregado de uma calma ameaçadora, um fósforo aceso, prestes a incendiar tudo. O jovem Apache viu então um vislumbre. Diferente do homem que o protegera, não apenas um guardião silencioso, mas alguém tomado por fantasmas enterrados, por uma lealdade que sangrava feridas profundas. A sombra do pistoleiro parecia pesar mais, a couraça de homem resiliente se tornando frágil diante daquele passado que o rival descortinava com crueldade. Por entre a fumaça da tensão, o garoto percebeu que havia segredos ali, razões não ditas que poderiam transformar o escudo na lâmina. Quando a ameaça recuou, deixando o ar carregado de tensão e a promessa de combates esquecidos literalmente próximos, o garoto sentiu o corpo tenso de um lado, as palavras não pronunciadas do outro. Ele não sabia se devia se afastar, se debater internamente entre confiança e dúvida, ou simplesmente aceitar aquele homem que ainda não tinha nome para o menino que começava a se chamar a si mesmo. Ainda ofegante, o pistoleiro voltou-se para a mochila que carregava, discretamente distanciando-se do jovem. As mãos calejadas vasculharam entre os poucos pertences, até que seus olhos encontraram um envelope amassado e parcialmente queimado. Com dedos trêmulos e rosto fechado, puxou a carta para fora. As palavras escritas ali continham a traição crua, um laço sombrio que se estendia desde antigos companheiros a quem o pistoleiro um dia confiara. Era um fardo que causaria terremotos de desconfiança, capaz de desgastar tudo o que tinham construído até ali. O jovem observava em silêncio, percebendo que aquele pedaço de papel guardava um abismo suficiente para engolir a promessa frágil entre eles. Vestígios daquela traição murmuravam ameaças veladas, amigos que se tornaram inimigos, planos de destruição desenhados no silêncio para que jamais se imaginasse tal pujança do mal. O pistoleiro fechou os olhos, a expressão endurecendo-se não só por dor, mas pela responsabilidade esmagadora que lhe cabia carregar. Em meio a essa revelação, o jovem finalmente encontrou a coragem para quebrar o silêncio. Por que escondes isso de mim? A pergunta escapou como um sussurro trêmulo, tanto medo quanto desafio. O pistoleiro abaixou o envelope, o olhar agora preso no horizonte, porque algumas verdades não aliviam as cargas, só as tornam maiores. Mas não podemos fugir do que somos, nem do que fomos, nem do que seremos. O coração do jovem disparou. O mundo que havia conhecido até ali desmoronava em 1000 pedaços, e ainda assim, uma parte dele lutava para juntar as peças, para decidir em que lado daquela luta se colocaria. Sob o céu acinzentado da manhã, um silêncio pesado preencheu o espaço entre os dois. Não mais simples guardião e protegido,
mas almas amarradas por decisões que até então pareciam confiantes, agora salpicadas por dúvidas afiadas como aço. O garoto entendeu que aquele homem que escolheu para ser seu mundo guardava dentro de si um passado que podia não apenas salvá-los, mas também destruí-los. Enquanto recolhiam seus poucos pertences, o pistoleiro lançou um olhar ao jovem, denso de advertência. A verdade que carregamos é perigosa, e nem todo amigo passará incólume ao segredo que guardamos. Precisamos estar prontos para todas as batalhas, as externas e as que rompem dentro do peito. O jovem sentiu o peso daquela declaração. Era como se pela primeira vez uma voz começasse a emergir de sua própria sombra silenciosa. Uma voz que, embora frágil e incerta, se preparava para gritar. Mas antes que pudessem reunir forças para seguir em frente, algo novo veio à luz, escondido entre as dobras da bagagem do pistoleiro. A carta, aquele testemunho cruel de traição, não apenas ameaça seus inimigos, mas também o fio tênue de aliança que quase tinham recuperado. E assim, quando o vento frio carregava poeira e segredos, a verdade se impôs com absoluta clareza. Há mais para temer do que inimigos à espreita. Há um inimigo disfarçado, escondido nas próprias sombras que juraram proteger. A noite havia cedido lugar a um amanhecer cinzento, pesado, como se o próprio céu carregasse o fardo das histórias por vir. Sob esse manto opaco, o pistoleiro sentou-se junto à fogueira ainda moribunda. Seu rosto, recortado pelas primeiras luzes do dia, marcado por linhas de dor e uma solidão antiga. O jovem Apache, agora despertando para um mundo que já não podia mais ignorar, aproximou-se com passos cautelosos, carregando no peito uma inquietação nova. O pistoleiro foi o primeiro a romper o silêncio. Sua voz, rouca e firme, carregava um peso invisível. Chegou a hora de você entender por que estamos aqui e por que tudo isso termina contigo e comigo. Olhos fixos no fogo, como se buscasse nas chamas um passado que teimava em arder. Minha dor não é só minha. É um fogo que carrego desde o dia em que perdi quem jamais pude esquecer e o que jamais pude perdoar. Ele fez uma pausa breve, respirou fundo e então prosseguiu. Essa vingança me moldou, me isolou, me fez lenda, mas também me colocou na mira de gente que jurou destruir tudo o que ainda restou. Do meu nome. O garoto ouviu, o coração batendo descompassado entre o medo e a curiosidade. Cada palavra abrindo uma fresta invisível na muralha de silêncio que construíra para se proteger. Aos poucos, compreendeu que o homem à sua frente carregava mais que armas, mais que cicatrizes visíveis. Carregava fantasmas ancestrais. Um destino que juntos deveriam enfrentar. Taina, que observava a cena com intensidade e uma expressão sempre grave, aproximou-se devagar, a voz cheia de urgência. Eles não atacam só por chance. É uma caçada planejada, fria, que quer apagar qualquer vestígio do passado que vocês representam. Somos ameaça para eles, e eles não hesitarão em esmagar o pouco que resta. O peso das palavras pairou entre eles, enredando o pequeno grupo numa tensão que não permitia alívio. O jovem soube ali que a confiança, que dava forma à sua coragem, teria de ser construída não com promessas vãs, mas com sangue, silêncio e batalhas por vir. Mas naquela clareira estreita e solitária, a realidade se mostrou implacável. O estampido metálico de tiros cortou o ar num trovão inesperado, destruindo a frágil segurança daquele refúgio.
O acampamento, que até pouco antes parecia um abrigo contra o deserto implacável, virou alvo de uma emboscada feroz. O pistoleiro reagiu instintivamente, puxando o jovem para o chão numa ordem silenciosa, enquanto balas rasgavam o ar entre as árvores secas. As chamas do fogo vacilaram e oscilaram sob o ataque, lançando sombras enlouquecidas no rosto tenso de Taina. Não podemos ficar aqui. Temos que fugir. A voz dela cortava o estrondo da batalha, feroz e urgente. Sem hesitar, o trio se levantou e correu contra a escuridão da mata, deixando para trás a fumaça e a ruína. O jovem sentiu o coração disparar, o medo frio misturado à adrenalina da fuga. Pela primeira vez, a imensidão do deserto não parecia um vasto vazio, mas uma prisão marcada pelos olhos invisíveis daquele inimigo incansável. O som dos tiros soava atrás deles como um trovão implacável, e o pistoleiro, já calejado pelo passado e preparado para a guerra, atirava para trás, cada disparo uma promessa firme de resistência, de que não se entregariam sem luta. Enquanto subiam a colina rochosa para ganhar altura, o ar tremia com o cheiro de pólvora, e o azul do céu começava a ser engolido por nuvens pesadas que anunciavam tormenta. Lá do alto, viram o fogo consumindo o acampamento, as chamas se estendendo como garras vorazes contra a terra seca e estéril. Naqueles segundos cruciais, algo mudou entre eles. O jovem aprendeu que o caminho para sua voz não passava pela fuga, mas pelo fogo que agora ardia dentro de sua própria coragem. O pistoleiro lançou-lhe um olhar breve, carregado da mesma intensidade que antes só evocava medo. Agora precisa ter menos medo e mais coragem. É a única maneira. O vento rodopiava a poeira, trazendo o pressentimento de que essa perda não era apenas física, mas simbólica. O refúgio havia desaparecido, tornando-se uma lembrança que ardia como cicatriz. Uma linha invisível que marcava o começo de uma luta maior, que não permitiria descanso. Adiante, entre os troncos quebrados, a sombra do inimigo se materializou em uma forma conhecida e temida. O rival antigo do pistoleiro surgiu. As cicatrizes no rosto falavam de rancores profundos e séculos de rejeição. A voz dele, áspera e cortante, perfurou o ar frio. Achou que desapareceria, que eu esqueceria? Cada palavra era uma lâmina, um desafio que congelou o coração do jovem. O pistoleiro, estático por um instante, ergueu a mão em um gesto calmo, ordenando silêncio e cautela. O menino sentiu a tensão crescer, a pulsação de um duelo que não ameaçava só a vida, mas as almas entrelaçadas naquela jornada. Quando a ameaça recuou, deixaram para trás um ar pesado de segredos e dores antigas. O jovem viu pela primeira vez a fragilidade escondida na couraça daquele guardião. Um homem que se debatia entre proteger e se perder em seus próprios fantasmas. Ainda tenso, o pistoleiro afastou-se para buscar algo escondido. Os dedos calosos vasculharam entre os pertences, encontrando uma carta envelhecida, marcada pelo fogo e pelo tempo. O símbolo cruel de uma traição que corria por entre as próprias raízes da aliança construída. O jovem, com o coração partido entre o desejo de confiar e a crescente desconfiança, quebrou o silêncio. Por que esconde isso de mim? A pergunta, frágil e firme ao mesmo tempo, pairou no ar. O pistoleiro ergueu os olhos para o horizonte. Nem todas as verdades libertam. Às vezes, só nos afundam mais. A voz dele trazia o peso da experiência, do erro, do custo. Mas não podemos fugir do que somos.
nem do que fomos. Enquanto o vento arrastava poeira, os dois homens compartilharam o olhar carregado de promessas veladas. O reconhecimento de que a batalha mais difícil era interna e que o silêncio que sempre os uniu agora apresentava rachaduras por onde poderiam cair. A ameaça externa crescia, sim, mas a sombra que os caçava por dentro poderia ser ainda mais fatal. Quando Taina regressou, trazendo notícias em seu olhar sério, ela explicou que a facção rival não só se aproximava do território, mas preparava um golpe decisivo, um ataque final que comprometeria o último refúgio. A sentença soou como trovão sobre a planície. A luta que se avizinhava seria mais do que uma defesa. Seria uma resistência contra o próprio fim. Eles precisavam estar prontos. O tempo para esconderijos tinha acabado. A facção rival prepara um ataque final em seu antigo território, comprometendo o último refúgio possível. A liberdade retornava ao grupo à medida que avançavam pelo território Apache. Porém, carregava na bagagem o peso de um plano ousado. E uma aliança recém-forjada. O pistoleiro, Taina, o jovem e os aliados fiéis moviam-se com passos calmos, mas firmes, imersos na tensão palpável que cada movimento trazia. No ar seco, a poeira levantada tornava-se véu, ocultando intenções e mascarando o medo que se enraizava em seus corações. O pistoleiro, embora marcado nas profundezas da alma, respirava o ar da terra que o viu nascer, como se ela pudesse lhe devolver forças que a vingança tirara. Caminhava à frente, olhos penetrantes canando a paisagem. Não apenas a selva dos cactos e das pedras, mas as sombras de seu próprio medo. Cada cicatriz em sua pele narrava histórias silenciadas, e agora, naquele retorno ao lar, despertava-se a urgência que antes parecia adormecida. Paina seguiu perto, a postura rígida, um muro de proteção invisível erguido ao redor do grupo. Com seu olhar afiado, lia o código silencioso da luta. Um equilíbrio tênue entre vencer e perder, entre vida e morte. Ela sabia que a fronteira não perdoava os passos falsos. Guardava a dor e as esperanças da tribo em seu peito, e seu passado, entrelaçado com o do pistoleiro, fazia seus olhos perderem a tenacidade por breves instantes. Mas a necessidade era maior que as sombras antigas. O jovem Apache, com a voz que começava a florescer, timidamente carregava consigo o sabor agridoce de pertencimento. Por muitos anos fora um espectro invisível, mas nessa caminhada pensava na coragem que brotava junto com o peso da responsabilidade. O pistoleiro não era mais apenas sua proteção, tornava-se a âncora entre o passado e o futuro incerto que se desenhava à sua frente. Ao se reagruparem, começaram a traçar um plano. Não seria uma defesa passiva, mas um movimento destemido contra a ameaça que rondava o território ancestral. O pistoleiro compartilhou ideias, fragmentos de estratégia, como um maestro conduzindo uma sinfonia de resistência. Aliados fiéis escutavam atentos, seus rostos pintados, não só pelo cansaço, mas pela determinação que unia suas almas. No entardecer, o céu tingiu-se de tons escarlates, enquanto o sol se despedia, enfiando sua última agulha de luz no horizonte. Era o momento de vigília, de reforçar defesas, de preparar corações e armas. O pistoleiro sentia o peso do passado pressionando sobre seus ombros. Suas mãos trêmulas, apenas por um instante, antes de se firmarem nas armas que seriam seu escudo e espada.
Mais do que as armas, no entanto, era o laço entre eles que crescia. Frágeis. Fios entrelaçados pela história, que ganhavam vigor em silêncio e na promessa divina de que juntos poderiam enfrentar as tempestades. O jovem, agora menos tímido, observava cada gesto, absorvendo o ritmo da sobrevivência, esculpindo sua própria participação no mosaico complexo da batalha que se desenhava. Taina inspecionava os arredores, o olhar perscrutador buscando peças no tabuleiro que poderiam servir ao inimigo. Em seu rosto, a sombra de uma dúvida rápida, um futuro impossível de controlar que ameaçava corroer a confiança. Ainda assim, a palavra fora dita. A aliança precisaria ser inabalável, e cada um tinha sua parte a cumprir. O crepúsculo se aprofundava, e as primeiras estrelas riscaram o céu, comprimindo o ar com uma calma inquietante. A noite prometia ser longa e fria, e com ela a aproximação do inimigo no silêncio sombrio da escuridão. O pistoleiro, sentindo a respiração do deserto, estava imerso em pensamentos que ora golpeavam, ora acalentavam. De súbito, o silêncio foi rasgado por um estrondo brutal. O ataque veio como um redemoinho feroz, rompendo a frágil armadura da noite. Um fogo rápido e cruel desabou sobre as defesas cuidadosamente montadas. O céu, testemunha muda, foi iluminado por trás das árvores secas, que, ao serem atingidas, estalavam e caíam em chamas, formando uma muralha flamejante que sugava o ar e expulsava o medo. O grupo reagiu num instante. O pistoleiro, apesar das feridas antigas que latejavam, ergueu-se como uma rocha, a mão empenhada em proteger mais do que a si mesmo. Suas balas rasgavam o ar com precisão fria, segurando o avanço dos inimigos, enquanto Taina gritava ordens, movendo-se com a bravura de quem não tem medo da morte, mas da perda. O jovem sentiu o coração explodir contra o peito, a adrenalina esculpindo nele uma coragem até então adormecida. Correu, agiu, liderou esquadrões improvisados para segurar brechas. A cada passo, ouvindo seu próprio nome ainda por nascer em meio à fúria da batalha. Suas mãos, pequenas e então firmes, aprenderam a comandar o destino. A pele suada, o cheiro pungente da pólvora e da terra queimada enrolavam-se em torno deles como uma armadilha, mas também como um manto que unia a todos naquela luta feroz. A memória das perdas passadas dava força, e a promessa de um futuro reclamava de cada um a entrega total. O turbilhão de tiros e gritos tomou proporções sufocantes, quando, ao cair da noite, as defesas ruíram. O pulsar da resistência se tornou frenético. O espaço de proteção se fechava, e o cerco, tão esperado e temido, finalmente rompeu em seu momento mais sombrio. A luta era uma tempestade onde o impossível parecia próximo, e a escuridão não trazia descanso, apenas o pulsar feroz da urgência. Cada gesto, cada disparo, carregava não só a sobrevivência física, mas o peso de todos os que já haviam caído antes deles. No meio do caos, o pistoleiro olhou para o jovem. Um instante breve e infinito, onde o silêncio falou mais que qualquer palavra. Havia medo, sim, mas também a determinação férrea de sobrepujar as sombras que os atacavam. Taina, firme, mantinha a posição para proteger aqueles que não tinham para onde fugir. E assim, enquanto a noite guardava os gemidos da luta e o fogo lambia a terra árida, o cerco se fechava ao redor deles, forçando-os a um confronto desesperado, onde a única saída seria a bravura sozinha. O inesperado ataque tinha quebrado a última linha de defesa.
Agora não havia mais refúgio, só a luta e o destino implacável que lhes esperava no escuro. O sopro gelado do amanhecer atravessava as árvores ressequidas, tingindo de cinza o esconderijo improvisado, onde o tempo parecia suspenso. A névoa tênue levantava-se do solo, misturando-se ao calor fraco das brasas mortas. O pistoleiro permanecia imóvel, olhando para o céu indiferente, enquanto seus dedos calejados socavam o solo seco, em repetição, como se tentassem rasgar aquela sombra latente que se agarrava ao passado. Taina aproximou-se em silêncio, sua figura forte recortada contra a luz pálida. Nos olhos carregava uma tempestade contida, um aviso mudo do que vinha. Eles não te buscam só por ti, disse com voz baixa, carregada de urgência. Levando o que carregas junto, essa vingança, enchem a cabeça dos homens de uma fúria que vai além da razão. O jovem, encostado em um tronco, sentia as palavras como flechas invisíveis. Tocou o amuleto que pendia no pescoço, aquele símbolo antigo que Taina acabara de reconhecer. Era um selo, uma marca que carregava o peso das gerações, mas também o estopim para uma guerra que há muito dormia sob poeira e silêncio. Um destino que ele ainda não compreendia, mas que caminhava teimosamente para ele. O pistoleiro apertou as mandíbulas, a pele marcada tremendo sob o peso daquilo que não podia ser esquecido. Essa vingança me segue como uma sombra que não deseja se dissipar. Me moldou, me isolou, me fez o homem que sou e o que devo ainda ser pelo peso das perdas que não posso apagar. E agora são contra você e contra ele, Taina acrescentou, o olhar cortando o espaço entre eles. Porque sabem que vocês dois representam mais do que parecem. O fim de um equilíbrio que mantém colonos e facções rivais em silêncio. Não pouparão esforços para encontrar-te, e não hesitarão em te destruir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar o ar ao redor. O jovem tentou unir os fragmentos dispersos que aquela revelação trazia, enquanto o medo e a determinação começavam a se entrelaçar dentro dele. A confiança que vinham tentando construir tremeu sob o peso da iminência da guerra. De repente, a tranquilidade foi despedaçada por um estampido cortante, balas com estrondo de aço. Quebraram o silêncio, rasgando a noite ainda jovem. O acampamento virou um caos de sons e sombras. As chamas das fogueiras aceitaram o ataque, suas línguas laranjas se distorcendo e retorcendo-se em combate contra o vento. Taina agarrou o braço do pistoleiro, puxando-o para o abrigo dos arbustos. Temos que fugir agora! A voz dela, feroz, não admitia contestação. O jovem rolou para o chão, olhos arregalados entre as copas das árvores. O cheiro de pólvora invadiu suas narinas, misturado com a fumaça e o suor da adrenalina. A fuga se desenrolou rápida e desconexa. Passos espantados se perdendo no solo rochoso. As mãos do pistoleiro seguravam firmemente o revólver, disparando de vez em quando para manter os perseguidores à distância. O jovem sentia o coração pulsar com força, a coragem brotando, embora ainda incerta, em meio ao medo. Subiram rapidamente a encosta, músculos ardendo e respiração entrecortada. Lá do alto, o brilho enfurecido das chamas consumindo seu abrigo fazia-se uma ferida profunda contra o céu escuro. Aquela perda marcava um corte invisível no caminho deles. Nada mais seria como antes. O pistoleiro, lançando um rápido olhar para o garoto, sussurrou firme. Agora não é hora de medo, é hora de coragem. O vento rodopiava em torno deles, levantando poeira e segredos.
enquanto os perseguidores se afastavam, temporariamente derrotados. O trio, porém, sabia que a caçada estava longe do fim. O território onde poderiam se esconder diminuía a cada hora, até quase desaparecer. Na fresta da clareira, o inimigo materializou-se como uma ferida aberta no passado. Um homem conhecido pelo pistoleiro, com o rosto cortado por cicatrizes e olhos cheios de rancor. Sua voz rouca e cortante quebrou o silêncio com as palavras de um ódio antigo. Pensou que podia fugir, que eu apagaria o que aconteceu. Nunca esqueço. O pistoleiro levantou a mão com um gesto seco, como quem mantém as rédeas da tempestade. Indicou ao jovem que ficasse atrás, fora da linha do fogo, e o coração do garoto apertou no peito, sentindo o peso da presença daquele rival que ressurgia para ameaçar tudo. O silêncio entre eles era uma corda esticada, pronta para se partir. Os olhos do pistoleiro revelavam uma calma ameaçadora, a intensidade de um homem preparado para o confronto final. O jovem viu que por trás daquele guardião duro havia um homem consumido por fantasmas entrelaçados numa lealdade sangrenta. Quando o rival recuou, um rastro de tensão ficou impregnado no ar. Promessas silenciosas de futuros embates. O pistoleiro afastou-se, buscando entre as bagagens as mãos trêmulas escalando. O envelope, amassado e parcialmente queimado, emergiu de entre os pertences. O jovem observava, piegas, o momento em que uma carta revelava uma traição cruel. Antigos companheiros que se tornaram inimigos. Um laço de desconfiança capaz de dilacerar o que haviam construído. O pistoleiro fechou os olhos por um instante, o rosto endurecido por uma mistura amarga de dor e resolução. Por que escondes isso de mim? O sussurro do garoto soou no ar pesado, com medo e desafio entrelaçados. O pistoleiro ergueu a face para o horizonte enevoado, voz seca como o deserto. Nem todas as verdades libertam. Muitas vezes só nos enterram mais fundo. Mas não podemos fugir do que somos, nem do que fomos, nem do que seremos. O vento silenciou, envolvendo-os num abraço frio, enquanto a complexidade da luta se aprofundava. O jovem sentiu, pela primeira vez, que a voz que buscava estava pronta para emergir do silêncio. Frágil, mas inabalável. Ao longe, Taina voltou com informações pesadas. A facção rival não só se aproximava, como preparava um golpe decisivo, um ataque final ao último refúgio que lhes restava. O peso dessas palavras caiu sobre eles como uma sentença. O tempo para esconderijos acabava. O próximo confronto teria de ser enfrentado, custasse o que custasse. O sol ainda não alcançava o horizonte, quando a névoa suave descia sobre a planície, envolvendo o trio numa capa tênue de silêncio que pesava mais que o ar frio. O pistoleiro, as mãos firmes segurando a arma, como se dela dependesse a vida de mais que apenas ele, lançou um olhar rápido para o jovem Apache, que agora carregava em seus olhos uma chama nova, o fogo da coragem nascente, vestígio do homem que estava se formando. Não há mais para onde fugir, disse o pistoleiro, a voz carregada de determinação e resignação. Este é o nosso momento, o ponto onde o passado e o futuro se encontram, e onde dependeremos um do outro para sair vivos. Taina, com a postura rígida, percorria o perímetro com olhos atentos, atentos ao menor som na quietude que pressagiava o caos. Ela sabia que tudo seria decidido ali, naquele trecho da terra tão árida quanto os corações marcados daquela jornada. Quando os primeiros disparos cortaram o ar, a batalha irrompeu como uma tempestade esperada, mas devastadora.
O estampido da pólvora, os gritos sufocados, o choque de aço contra aço formavam uma sinfonia brutal. O pistoleiro sentiu o peso de seus ferimentos latejando, mas não cedeu. Era uma rocha que resistia às ondas impiedosas da vingança, que vinham lhes bater. Cada bala disparada era uma promessa, não de morte, mas de luta até o último suspiro. O jovem, apesar do medo que ainda o apertava no peito, avançava entre os aliados, guiando-os com uma bravura que ninguém imaginaria naquele menino calado, que um dia fora invisível para o mundo. A voz que ainda buscava a si mesma emergia em ordens simples, firmes, uma liderança incipiente que se revelava no meio da fúria da batalha. Taina gritava ao lado, protegendo e conduzindo seus companheiros com a força de quem sabe que o amanhã pode não vir, mas que o presente deve ser conquistado a cada instante. O fogo crepitava ao redor, chamuzando a terra e os corpos, enquanto defesas outrora firmes começavam a ruir. Naquele momento de ruptura, o antigo inimigo do pistoleiro reapareceu, seu olhar carregado de rancor profundo como um poço sem fundo. Seu desafio cortou o ar como um açoite. Chegou a hora da verdade. Quem ficará de pé quando os fantasmas do passado se enfrentam? O pistoleiro não hesitou. A voz seca respondeu: Eu serei a sombra que não cede, e o silêncio que ensina a coragem. E no duelo voraz que se seguiu, não foi apenas uma batalha de armas, mas de almas. Cada movimento carregava o peso de um passado sombrio e o peso de uma redenção que se buscava em meio ao fogo. Enquanto isso, o jovem confrontava seus próprios fantasmas no aconchego da batalha. Sua voz e seu nome, finalmente encontrados, eram como chamas que espantavam a escuridão interior. Ele não era mais o menino sem passado, mas um guerreiro em construção, cuja força brotava do aprendizado e da confiança que nascera na cumplicidade com o pistoleiro e Taina. Quando o sol começou a despontar, tingindo o céu de um alaranjado sereno, o rugido da batalha se acalmava lentamente, dando lugar a um silêncio tão pesado quanto a terra que havia testemunhado a luta. Os inimigos haviam sido repelidos. A vitória, amarga mas conquistada, ressoava no cansaço e nas feridas abertas. O pistoleiro, ferido mas ereto, sabia que seu tempo de carregar as dores solitárias havia chegado ao fim. Olhou com um brilho cansado, porém esperançoso, para o jovem. Chegou o momento de acabar com o peso que me assombra. Com mãos firmes, passou para ele o amuleto marcado, símbolo de uma linhagem, de uma promessa, de um novo começo. No que restar de ontem, eu renuncio, disse ele. A partir de agora, serei o guardião do futuro que você constrói. A voz carregava uma entrega tão profunda que parecia dissolver as sombras que lhes perseguiam. O jovem, agora com nome e destino, aceitou o símbolo, sentindo-se pleno e delegado de uma força maior que as dores do passado. Taina, com um sorriso tênue e lágrimas silenciosas, declarou: Aqui começa o renascimento, para você, para nós, para a tribo que nunca deixou de acreditar, mesmo nas horas mais escuras. A terra da fronteira, cansada de tantas batalhas, parecia respirar. Finalmente um alívio cálido. E o silêncio transformado em luta e redenção ganhou o contorno de uma esperança tênue, mais firme. Ali, juntos selaram a promessa de proteção não só a si mesmos, mas ao futuro de um povo e de uma história que não se deixaria apagar pelo tempo ou pelo medo. O pistoleiro, o jovem Apate com seu nome enfim conquistado, e Taina,
seguiram em direção ao horizonte, marcando o fim da jornada do silêncio e o início de uma nova era. O legado nascia no arrepio da manhã. A voz que antes não existia cantarolava agora entre as montanhas, entre as planícies, no coração das novas histórias por vir. E assim, o deserto acolheu seus filhos, os que encontraram na sombra a luz, e no silêncio, uma voz indelével para a eternidade.